Toda grande vitória é antecedida por difíceis batalhas. Bem que a gente queria que Deus abrisse uma exceção, né? Ei Deus, eu sou sua filha querida. Será que o Senhor não poderia me dar grandes vitórias sem passar por ardentes provações? Mas não é assim que funciona, né? Até o nosso Cristo teve que passar pelo Calvário. E muitas vezes as pessoas do lado de fora vão julgar, vão condenar aqueles que estão sendo provados. Muitas vezes as pessoas rotulam, sabe, as demais como, tá passando por isso daí, é porque fez alguma coisa de errado, né? É porque tá em pecado. Rotulam sem conhecer a fundo a história. Você conhece gente superficial a esse ponto? Eu conheço, eu já conheci, eu já passei por isso. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que é uma história muito conhecida da Bíblia, eles foram jogados dentro da fornalha justamente por serem fiéis, justamente por serem obedientes a Deus. Lá, eles foram provados numa fornalha 7 vezes mais aquecida. Mas onde estava Deus? Deus estava do lado de fora julgando? Deus estava do lado de fora atacando pedra? Não. Deus estava ali no meio da fornalha deles. E por isso eles saíram de lá ilesos. Deus preservou a vida deles e toda aquela cilada formada pelo inimigo para a destruição deles foi transformada em testemunho da grandiosidade de Deus. E o que diríamos de Ana? Ana, você já ouviu a história de Ana? Ana era uma mulher estéril. E naquela época de Israel, ser estéril era receber o título de amaldiçoada. Se ela é estéril é porque ou ela pecou, os pais dela pecaram, ela está sendo punida por Deus. Imagina, você ter um sonho e não conseguir realizar esse sonho porque não está realizando, as pessoas te excluírem, te injustiçarem, né? Te rotularem de títulos tão depreciativos. Isso acontece muitas vezes, né? E Ana tinha que conviver com isso. E tinha que conviver mais ainda com as provocações de Penina. Penina era a outra mulher, né, de Eucana. E ela constantemente estava ali, instigando Ana, jogando na cara dela os filhos que ela tinha, sabe? Aquela pessoa infantil que precisa mostrar o que tem, se exaltar, humilhar os outros para se sentir grande. Então, essa era a Penina na vida de Ana. E Ana tinha que conviver com aquilo tudo. E o coração dela foi ficando amargurado. Mas aonde que ela conseguiu a libertação? No altar de Deus, se humilhando diante de Deus em oração. Ali o seu coração foi curado. O coração de Ana precisou ser tratado, precisou ser curado, para que então o útero dela fosse saudável para gerar não somente um filho, como era o sonho de Ana, mas o grande profeta de Israel, o maior profeta que já existiu, que foi Samuel. E sempre quando Deus faz além das nossas expectativas. Nós muitas vezes não entendemos as dores do processo, mas quando nos mantemos fiéis, Deus nos mostra o quanto valeu a pena cada lágrima derramada no altar do Senhor, porque Ele sempre honra a fé dos seus filhos. O nosso próprio Jesus passou por todas as provações, traições que alguém poderia passar. Ele experimentou todas as dores que nós podemos vir a experimentar e muito mais. Porque ele deixou a glória, ele deixou o corpo dele que não era limitado à cronologia, não sentia dor, não sentia as limitações que nós seres humanos sentimos. E ele veio para cá e foi chamado até de príncipe, né, de demônios, de Beelzebu, né, quando ele foi expulsar um demônio. Olha só do que chamaram Jesus, que título é esse, né? Para o próprio Filho de Deus, o unigênito do Pai. Mas ele suportou tudo isso e ao final, quando passou pela morte de cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós não podemos pular os calvários e todo esse processo para que então Deus realize também o milagre da ressurreição nas áreas que estão mortas na nossa vida, nas áreas que estão inférteis na nossa vida, assim como foi com Ana. Deus precisa estar conosco, Ele precisa ser o quarto homem na fornalha, na nossa fornalha.
sabe, pessoal, nas áreas onde tentam queimar o nosso nome, onde tentam nos julgar errado, onde tentam nos injustiçar. Deus precisa estar conosco e Ele está pronto para estar conosco, mas nós precisamos realmente buscar a presença dEle, estarmos na presença dEle, para que então possamos ver o agir dEle nas situações, nos processos que estamos enfrentando. Sempre nós passaremos por traições, injustiças, sofreremos ingratidão, sofreremos com situações inusitadas, com planos frustrados, com orações que não são respondidas da forma e na hora que gostaríamos, mas nós precisamos entender que se a nossa vida está nas mãos do Senhor, se Ele está no controle, tudo será revertido para o nosso bem. Assim como foi também com José, que foi traído pelos seus próprios irmãos, foi abandonado, foi jogado numa cova, foi vendido como escravo e ainda como escravo injustiçado, parou numa prisão, na prisão foi esquecido, mas Deus honrou e no final ele foi o quê? Governador. Se ele não passasse por todos esses processos, ele não teria aprendido o valor dos relacionamentos, o valor do perdão, o valor da vida humana. Ele não teria aprendido nada disso. Ele nunca seria um bom governador, nunca estaria preparado para ocupar a posição que Deus tinha para ele, se ele não tivesse enfrentado as árduas provações que ele enfrentou. Então, entenda isso. Seja fiel ao Senhor, seja fiel e grato pela presença do Senhor na sua vida, ainda que você esteja passando por situações que você não esteja entendendo. Permaneça fiel e grato, permaneça dentro dos princípios de Deus, e Deus fará com que esse processo reverta para o seu bem, e Deus cumprirá o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.